Boa noite, Nova Teens. Quem tá feliz aí? Vamos puxar aqui. Vou pegar minha garrafa aqui, mano. E aí, galera? Tô feliz pra caramba estar aqui. Tô estreando aqui hoje no Nova Teens. Primeira vez aqui. Que honra, hein? Eu já preguei no Move Camp. Quem que tava aí no Move Camp? Ah, foi massa, hein? Foi massa pra caramba. Ó, vamos fazer um negócio? Fica de pé um pouquinho aí, pra você dar uma esticada nas pernas. Você ficou um tempinho sentado, dá uma esticada no braço, assim. Dá uma alongada, joga o braço pra cima. Você dá uma despertada. Respira bem fundo. Respira, solta, pra você dar uma despertada legal aí. Olha pra pessoa do teu lado, dá uma chacoalhada nela, assim, fala, ó, presta atenção, cabeção. Presta atenção. Fala assim pra ela agora, vê se me esquece. Pode sentar, vamos lá. Vamos lá, galera. Olha só. Aqui comigo. Esse momento é você e Deus. Agora é o momento da ministração da palavra. E a palavra de Deus para a sua vida. Não é a minha palavra. Eu não tenho nada aqui para oferecer para você. Eu sou apenas um mensageiro. Sou apenas um porta-voz. A palavra é de Deus, a palavra é dele. Eu apenas transmito aquilo que ele colocou no meu coração. Então ele quer falar com você. Então durante essa ministração, esteja bem atento. Não deixa a pessoa do lado aí te atrapalhar. Não conversa, presta atenção. Concentra mesmo naquilo que Deus quer falar. Porque é um momento importante, onde a gente alinha o nosso coração ao coração de Deus. Olha só, eu trouxe uma garrafinha aqui. A hora que eu cheguei, eu peguei uma água ali no bebedouro. E é o seguinte, tá geladinha, tá uma delícia. Só que eu enchi ela até aqui, mais ou menos, ali no filtro. Aí depois, aqui para cima, um dedinho mais ou menos, eu peguei ali no vaso sanitário. Alguém quer tomar um gole? Quer tomar? Água de vaso, você toma? Tem coragem? Olha só, é uma brincadeira, é claro, mas é claro que ninguém ia tomar uma água dessa, por mais que ela pareça limpa, ela é suja. Por mais que ela pareça cristalina, 98% dela aqui é água pura, mas tem 2% aqui que é água de esgoto, é água suja. E por que você não tomaria essa água? Mas por que a gente faz isso com Deus muitas vezes? A gente faz isso com a santidade. A gente faz isso com a santidade muitas vezes. 99% tá legal, eu estou vindo aqui no Nova Teens, eu estou participando dos ministérios, eu estou firme no GA, eu estou participando da igreja, mas tem uma coisinha, tem 1%, tem um negocinho lá que não tá legal. E que aquilo me persegue, que aquilo me acompanha, e eu vou deixando aqui, lá deixa, está tudo bem. Está tudo bem. 99% está legal, mas sempre tem uma coisinha lá que te acompanha, que te carrega, que poderia ser melhor, que você poderia mudar, que você poderia deixar. Aquele 1% que te impede de ter uma plena santidade. E hoje eu quero falar aqui com você sobre atitude. Esse é o tema da mensagem, atitude. Eu quero te convidar, eu quero te convocar, eu quero te encorajar a tomar uma atitude. A tomar uma atitude, a gente precisa tomar uma atitude. O mundo está cheio de gente mais ou menos.
Já viu gente mais ou menos? Já viu gente sem sal? Sabe aquela pessoa sem sal que você conversa assim, sem graça? O cara que você cumprimenta e aquela mão mole, assim, não aperta a sua mão? Gente morna, gente tanto faz. Tanto faz. Tô nem aí. Hoje eu quero te convidar a tomar uma atitude. E a atitude é mais do que fazer alguma coisa. Tomar uma atitude é mais do que fazer qualquer coisa. Mas é um estado de espírito, é uma forma como eu me posiciono, é uma forma como eu me coloco. Tomar uma atitude é tomar uma postura. Eu quero te convidar, você, Tim, a tomar uma postura, a tomar uma atitude. Eu quero que você acompanhe comigo ali a leitura em Daniel. A gente está fazendo o desafio Daniel com os jovens. Tá muito legal. Aí, tá cheio de jovens aí. E Deus falou muito comigo nessa semana sobre algumas coisas a respeito de santidade. Inclusive, amanhã a gente vai ministrar sobre santidade. E eu quero ler com você aqui no capítulo 1 alguns versículos e depois lá no capítulo 6 mais alguns versículos. Olha só, no capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Aí pulando lá para o 8, Daniel, contudo, entretanto, todavia, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Aí pulando já lá para o 15. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, em lugar disso lhes dava vegetais. Pulando para o 18. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir ao rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Indo lá para o capítulo 6, versículo 4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. E o versículo 10, finalmente, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Amém? Eu escolhi alguns versículos aqui para dar um pano de fundo, para a gente falar de atitude. Atitude, você precisa tomar uma atitude, nós precisamos tomar essa atitude de posicionamento. Não dá mais para ser tanto faz, não dá para ser morno, não dá mais para ser sem sal. Ou é ou não é. Ou é tudo ou é nada, ou é 100% ou é zero. A gente precisa tomar uma posição diante de Deus, é isso que Deus espera de nós, é isso que Deus espera de você, Tim. Você aí com 12, 13, 14. Daniel aqui, quando ele foi levado, ele tinha 14 anos. 14 anos. Ele tinha sua idade quando ele foi levado cativo. E olha só, essa história você conhece. Nabucodonosor, ele foi o construtor desse grande império babilônico, que foi um dos maiores impérios que a humanidade já viu. Você já ouviu falar aí dos jardins da Babilônia, da grande Babilônia, você já estudou isso.
É algo que foi grandioso, foi algo estrondoso. E Nabucodonosor, tá aí um nome bom para você pôr no seu filho, né? Ele era o rei lá nessa época. E ele era um cara muito astuto, muito inteligente. Ele dominava os territórios. E o que ele fazia? Ele deixava o povo vivendo em paz lá, ele não cobrava altos impostos, mas ele retirava as pessoas mais sábias, as pessoas da nobreza, as pessoas que tinham conhecimento, que tinham capacidade física, que tinham um bom relacionamento social. E é o que ele fez aqui com Daniel. Daniel era da nobreza, Daniel era um cara diferenciado. Então Daniel e mais alguns, como diz o texto, foi selecionado para ir para a Babilônia. E chegando lá, ele passou a receber um treinamento sobre toda a cultura, sobre toda a história babilônica. Por 3 anos e meio, ele ia receber um treinamento completo para ele poder ser um governante. Era isso que Nabucodonosor estava fazendo, formando novos líderes babilônicos, ensinando a cultura, ensinando o sistema babilônico. E todos ali, todos os israelitas, todos ali do povo de Judá que foram levados, eles passaram a comer, diz a palavra, daquilo que o rei comia, daquilo que estava na mesa do rei, da porção que estava na mesa do rei. A mesma comida, o mesmo assado, o mesmo vinho, a mesma comida gostosa que o rei comia, ele tirava lá uma parte e servia para esses que ele tinha escolhido. Mas a palavra diz que Daniel, contudo, entretanto, ele assentou no seu coração não se contaminar. E é aqui que eu quero deixar o primeiro ponto, a primeira atitude que você precisa tomar, uma atitude de convicção. Você precisa ter convicção dos seus princípios, você precisa tomar uma decisão, você precisa ter consistência. Você precisa ter constância, você precisa ter firmeza, é isso que nós precisamos na nossa vida, convicção. Olha só esse versículo que nós lemos ali. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Ele assentou no seu coração, eu gosto dessa palavra, assentou. Ele assentou no seu coração, eu não vou me contaminar. Mas por que isso? Porque eles já estavam imersos naquela cultura. Comer daquilo que o rei comia, participar daquilo que o rei participava, ia fazer com que ele se sentisse muito à vontade com aquela cultura. Ia fazer com que ele, cara, olha, isso aqui é muito bom mesmo, hein? A Babilônia é muito boa, esse sistema aqui é muito bom, essa comida é muito boa, isso aqui está bom demais. Mas ele tomou uma decisão, não, eu não vou me contaminar. Eu sou diferente, eu tenho um Deus, eu tenho princípios, eu não vou comer dessa mesa, eu não vou participar dessa mesa. E qual é o manjar do rei hoje nos nossos dias? Existe um sistema hoje também. Sempre existirão sistemas aqui enquanto nós estivermos nessa terra. E qual é o manjar do nosso sistema hoje? Qual é a porção da mesa do rei que está servida hoje? É o sistema cultural, é a cultura que sorrateiramente vem nos seus ouvidos, que sorrateiramente chega lá na sua escola, no seu material escolar, sorrateiramente chega lá na universidade, sorrateiramente chega nas músicas, chega nas mídias, nos filmes, nos desenhos. Existe uma cultura contaminada com o manjar do rei, com o manjar do rei desse século, do rei desses dias, que está tentando roubar a minha e a sua santidade, e que tem roubado a santidade de muitos, tem tragado a vida de muitos, porque enquanto lá naquela época o diabo usava de coisas mais aparentes, como por exemplo Nabucodonosor ergueu uma estátua de ouro e todos tinham que se dobrar, hoje ele já está treinado há milhares de anos, ele não faz mais isso, ele sabe que não dá certo. Hoje é muito sutil, é muito sorrateiro, o manjar do rei ele é muito sucinto, ele é silencioso, ele é quieto, ele é sorrateiro. Então eu e você precisamos estar atentos para não se contaminar.
Nós precisamos ter essa convicção no coração de não se contaminar. Esse sistema cultural que quer dizer para mim e para você que tudo é relativo. Olha, é relativo. Tem a minha verdade, mas tem a tua verdade, tem a verdade do outro, está tudo bem. Será que é pecado mesmo? Não, não é tão pecado assim. Está tudo bem, está todo mundo fazendo, olha. O relativismo que está na nossa cultura, nessa cultura que nós vivemos, pós-moderna. Mas nós precisamos tomar uma posição, porque vida cristã é isso, é posicionamento. Não dá para ficar em cima do muro. Você precisa se posicionar lá na sua escola, na roda dos seus amigos, você precisa tomar posição. Porque não existe lugar vazio. Se você não ocupa o lugar que deve ser ocupado por você, alguém vai ocupar. Se Daniel aqui, ele não assenta no coração não se contaminar, ele ia se contaminar, ele ia ser algo ia ocupar o coração dele, algo ia ocupar esse lugar. Você precisa se posicionar. Vida cristã é posicionamento, não dá para ficar em cima do muro. Tem um ditado que diz o muro é do diabo. E de fato, ficar em cima do muro é permitir que outro tome espaço, é permitir que a cultura tome espaço. Não tenha medo de se posicionar. Daniel se posicionou aqui, ele arriscou a sua vida, ele poderia morrer por não participar daquilo que o rei ordenou. Mas ele se posicionou, eu não vou me contaminar. Nem que isso custe a minha vida. Nem que isso custe a sua vida. Não se contamine. Não participe daquilo que não agrada a Deus. Santidade é um princípio e nós precisamos viver esse princípio da santidade. 1 Tessalonicenses 4:7 diz que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus não te chamou para a imoralidade, para a impureza, para qualquer tipo de pecado, por mínimo que seja, um pecado que talvez ninguém está vendo, não aparece. Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para a santidade. E impureza, imoralidade, é exatamente o oposto da santidade, é isso que a palavra nos ensina. Tudo que é obra da carne, tudo que é imoral, tudo aquilo que é promíscuo, perverso, é o oposto da santidade. Olha só o que a palavra diz lá em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 17 ao 21, sobre as obras da carne. Presta atenção nessa lista. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Olha a lista que ele traz aqui. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Isso o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Gálatas. Depois disso ele fala sobre o fruto do Espírito, e são 9 características do fruto do Espírito. Veja só, o cardápio é muito maior para fazer coisa errada do que para andar no caminho correto. A porta é muito mais larga para fazer coisa errada. Ele cita aqui 16 coisas e ainda fala aí coisas semelhantes a essa, ou seja, tem muito mais ainda. E eu e você precisamos estar atentos com isso, para não se contaminar. Nós precisamos ter clareza no nosso coração a respeito desse princípio de santidade. E o primeiro item que ele coloca na lista é imoralidade sexual. Não sei você, mas quando eu vou fazer uma lista, normalmente o primeiro item é o mais importante. Naturalmente é isso. A gente vai fazer uma lista, os primeiros itens são os mais importantes. Quando a gente vai fazer uma lista de tarefas, uma lista de mercado. Eu lembro quando era adolescente, a minha mãe fazia uma lista de mercado e ia lá, colocava no começo, lá Nescau, Traquinas, né? As coisas mais importantes. E ele está falando aqui de imoralidade, aqui, porque é algo que é uma fraqueza do ser humano. É uma das maiores fraquezas do ser humano. E você que está aí já com 12, com 13, com 14, você já está sendo atacado nessa área.
Lá na sua escola, você já está sendo atacado nessa área. E você precisa estar atento. Você precisa estar vigilante, assim como Daniel. Você precisa estar convicto dos princípios. A Bíblia fala muito sobre isso, sobre moralidade do Antigo Testamento ao Novo Testamento, porque essa fraqueza é uma fraqueza humana, e principalmente o homem tem mais dificuldade ainda do que a mulher com isso. E existe uma agenda cultural atacando a sexualidade. Se você parar para pensar nas músicas, se você parar para pensar nas pautas, nos temas, existe um trabalhar muito forte do inimigo nessa área de sexualidade. Uma agenda cultural querendo deturpar os valores cristãos, os valores da palavra de Deus, os valores estabelecidos pela palavra de Deus. Mas a palavra, ela é clara. Veja o que diz lá em 1 Coríntios 6:18. Fujam da imoralidade sexual. Fujam. É isso, fugir, não é resistir, não é enfrentar, não, é fugir. A ordem é essa. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, se comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. É muito grave isso. O pecado sexual é um pecado contra o seu próprio corpo. Quer dizer que você está trazendo dano sobre o seu próprio corpo. É diferente de qualquer outro tipo de pecado. Você está atraindo danos diretamente sobre o seu corpo. Quer exemplos? Pornografia. Inclusive fora da igreja existem grupos trabalhando contra isso. Pessoas que nem são cristãos, porque já foi comprovado cientificamente que a pornografia ela afeta o funcionamento cerebral. Ela atinge áreas do cérebro relacionadas a vícios. Ela gera dependência, ela gera fraquezas. E no âmbito espiritual, a pornografia é o mal que mina o teu relacionamento com Deus, te afasta de Deus, destrói a tua santidade. Sexo antes do casamento ou sexo casual é algo que aí fora é corriqueiro. É algo que aí fora se tornou banal. Adolescentes com 12, com 11 anos, já se envolvendo em relacionamento sexual. Enquanto a palavra reserva isso para o casamento. É reservado para o casamento. É a coroa do casamento. É algo que Deus reservou como algo santíssimo, um presente de Deus para o casal. E nós precisamos preservar isso. Você precisa ter clareza disso, porque cedo ou tarde isso vai ser apresentado. Esse cardápio vai ser apresentado. Esse manjar, essa porção do rei vai ser apresentado para você. E você precisa ter convicção. Ficar. Aí fora é a coisa mais comum. Sair numa noite, ficar com uma garota, ficar com um menino. Sem compromisso, sem intenção de aliança. Isso não convém a nós. Isso não convém ao povo de Deus. Isso não convém para você. Relacionamento com pessoas do mesmo sexo, a palavra abomina isso. A palavra é clara sobre isso. 1 Coríntios aborda sobre isso. E aí fora há uma celebração do amor. Não, vamos celebrar o amor. Faça amor, não faça guerra. Todo mundo é de todo mundo. Menina fica com menina, menino fica com menino. Está tudo bem, é o amor. A palavra condena veementemente isso e nós precisamos ter clareza. Você precisa se posicionar. Você precisa abrir sua boca e colocar e dizer a palavra e proclamar a palavra. Não tenha medo. Daniel não teve medo. Não tenha medo de se posicionar. Ninguém vai nos calar. Nós não vamos parar de pregar essa palavra jamais. Nem que isso custe a nossa vida. Não podemos parar. Não pare. Tenha coragem. Se posicione. Convicção. Não brinque com o pecado. Enquanto aí fora todos brincam. Todo mundo está fazendo. Talvez você olhe para o lado e pense, cara, eu olhando para o meu colega lá de colégio, eu estou bem, eu estou andando com Deus, tá de boa. Mas o nosso nivelamento não deve ser com as pessoas que estão à nossa volta.
Porque o nível geral é muito baixo. O nível geral é baixíssimo. A média é baixa, é por isso que diz que quem anda na média é medíocre. Nós precisamos pautar a nossa vida nos princípios da palavra. Essa é a nossa régua. Essa é a nossa meta, os princípios da palavra. Os princípios são infalíveis. E princípio não é regra. Você sabe a diferença entre princípio e regra? Sabe a diferença? Regra sempre tem uma exceção, né? Uma regra, tem uma exceção. O princípio não. O princípio ele é imutável, ele é infalível. E outra coisa, você jamais pode quebrar um princípio. Às vezes a gente até escuta isso, né? Está quebrando o princípio. Não tem como quebrar um princípio. No máximo você vai quebrar você mesmo. Por exemplo, princípio da lei da gravidade. A lei da gravidade é um princípio. Se eu subir lá no mezanino e vou quebrar a lei da gravidade e eu pular de cabeça ali. Vou quebrar a minha cara, na verdade. E não tem como quebrar a lei da gravidade. Se o agricultor falar, não, esse ano eu não vou plantar nada, mas eu vou colher tantas sacas. Não vai colher nada. Porque é um princípio, plantar e colher. Então, princípios são inquebráveis. No máximo, você pode quebrar você mesmo contra o princípio. Por isso, nós precisamos olhar para a palavra e ter convicção. Diga, convicção. Diga, firmeza. Atitude. Isso mesmo. É isso que nós precisamos. Se você não tiver uma firme convicção, você vai cair na hora do confronto. A verdade é essa. Se você não tiver assentado no seu coração os princípios, no primeiro confronto você vai cair. No primeiro aperto você vai espanar. Você precisa assentar, precisa ter essa clareza. Mas Gálatas 5:16 nos dá um refrigério que é: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É viver no Espírito, é isso que nós precisamos. Porque não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, é nós nos submetendo a Deus com convicção e clareza. O Espírito Santo nos dá essa força para vencer. E o segundo tópico é compromisso. Diga, compromisso. Eu quero que você saia daqui gravando essas 3 palavras: atitude, convicção e compromisso. Olha, se você guardar isso e fizer isso, praticar isso, tua vida vai ser um sucesso. Não tem erro. Convicção e compromisso, não tem erro. Não tem como dar errado na vida. Pessoa que tiver convicção da coisa certa e compromisso, não tem como dar errado. Não, é impossível. Não tem como. É só olhar para a história de Daniel, é só olhar para Ananias, Misael, Azarias. Homens de fibra, homens de compromisso, homens que de fato tinham convicção de quem eram em Deus. Olha só Daniel, olha esse versículo que nós lemos antes. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Compromisso. Lembra? Saiu o decreto, queriam derrubar Daniel, ninguém encontrou nada, varreram a vida dele, de cima a baixo, não tinha nada para falar do cara. Não, então vamos fazer um decreto que ninguém mais pode orar. Quem sabe que ele ora. E ele ficou sabendo do decreto. Falou, beleza, tranquilo, eu vou continuar orando. Não estou nem aí. Vão matar? Pode me matar. Eu não vou deixar de orar. Não vou deixar de buscar a Deus. É esse nível de compromisso que Deus está pedindo para mim e para você. É esse nível de compromisso que vai permitir que eu e você estejamos dentro de uma cova dos leões e o leão vai dormir. É esse nível de compromisso, de não se curvar diante de nada, que faz com que eu e você possamos ser jogados numa fornalha. E lá dentro a única coisa que vai pegar fogo são as amarras que nos prendem. E a gente vai caminhar com Jesus dentro daquela fornalha. E a gente vai sair de lá, não vai nem cheirar fumaça. Como aconteceu com Ananias, Misael e Azarias. É esse nível
de compromisso que Deus está nos chamando. Você precisa ter isso, disciplina, compromisso, são coisas similares. Ter um compromisso é se comprometer com um determinado modo de ação. Disciplina é isso, né? Eu se comprometer com um determinado modo de ação. Eu preciso orar, eu preciso ler a palavra, eu preciso buscar a presença, eu preciso andar em santidade, eu preciso me abster de tudo aquilo que desagrada a Deus, eu preciso deixar tudo aquilo que me atrapalha. Disciplina, compromisso, consistência, constância. É isso que vai fazer diferença na sua vida. O que distingue as pessoas que têm resultado e as que não têm resultado é o compromisso. Em qualquer área da vida. Todo mundo tem 24 horas. Alguém tem mais aí? Todo mundo tem 24 horas todo dia. Por que alguns têm mais resultado e outros têm menos? Às vezes o cara cresceu no mesmo lugar, estudou junto. Por que um dá certo e outro não dá certo? É disciplina, é compromisso. Em qualquer área da vida é isso. Convicção e disciplina. E com santidade não é diferente. É convicção e disciplina, é convicção e compromisso. Eu me comprometer com aquele determinado modo de ação. Por que alguns vivem experiências incríveis com Deus e outros estão sempre ali na marola, sempre ali naquela aguinha baixa, não se aprofundam em Deus? Compromisso. Falta compromisso, falta disciplina de buscar. Vamos fazer um teste aqui de compromisso. Vou fazer algumas perguntas, você responde só para você aí, tá? Teste de compromisso. Responda só para você. Você participa de algum grupo de WhatsApp que você sabe que não deveria estar, que é indecente? Tem conversas lá que não são boas, tem vídeos que chegam lá que não são adequados, tem fotos que chegam lá que Jesus com certeza não gostaria que você estivesse vendo? Você tem alguma amizade que você sabe que te afasta de Deus, mas você continua andando com essa pessoa? Você sabe que só te leva para coisa ruim, mas você não larga essa pessoa, você não deixa. Você eventualmente passa alguns dias sem orar. Esqueci de orar. Nossa, 3 dias que eu não oro. Nossa, 1 semana que eu não leio a Bíblia. O devocional essa semana do GA. Nossa. Hoje é sábado, hoje é sexta, vou fazer rapidinho aqui. Acontece isso com você? Você tem algum desentendimento, algum mal resolvido com algum amigo, algum familiar e já se estende algum tempo e você não resolve? Você nunca participa de nenhum ministério? Louvor, ou kids, ou nada aconteceu, ou GA, ou mídia. Qualquer tipo de ministério, você não participa. Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, eu sugiro rever o seu compromisso com Deus. Se você respondeu sim a alguma dessas 5 perguntas, eu sugiro que você reveja o seu compromisso, que você pare para refletir no quanto você tem estado comprometido mesmo com Deus. O quanto você tem assentado no seu coração, não se contaminar. O quanto você tem assentado no seu coração buscar mais de Deus, buscar a presença de Deus. Nós nos tornamos aquilo que nós estamos comprometidos. Nós nos tornamos aquilo com que nós costumeiramente nos comprometemos, disciplinadamente fazemos. Aqui já é todo mundo, vocês já são todos adolescentes, ninguém mais é criança. E eu tenho 2 moleques pequenos, eles estão ali do lado. E criança, ela só faz o que gosta, é ou não é? Criança só quer fazer o que gosta. Os moleques lá, na hora de vir para cá, não queriam se trocar, queriam ficar brincando, queriam brincar com a lanterna lá, queriam fazer não sei o quê. Na hora de ir para a escola é a mesma coisa, na hora de comer é a mesma coisa, querem brincar, ele quer fazer o que ele gosta. Ele não quer parar para fazer o que precisa fazer. Mas o teen maduro, ele faz o que precisa ser feito. A vida madura é isso, é saber que você vai fazer e precisa fazer
Coisas que às vezes são duras, que às vezes são penosas, que talvez você naquele momento não gostaria, mas a disciplina, o compromisso é isso. Doa o que doer. Compromisso de buscar a Deus, compromisso de santidade, compromisso de renúncia, compromisso de oração, compromisso de busca pela presença, compromisso de palavra. Compromisso de deixar tudo que atrapalha, de deixar a imoralidade, de deixar a impureza, de deixar grupo de WhatsApp, de deixar conversas, amizades, de deixar coisas que te afastam de Deus, de deixar comportamentos que te afastam de Deus, pensamentos, palavras, ações, atitudes, coisas que te afastam de Deus. Compromisso de santidade é isso. E o quão longe você vai chegar em Deus depende disso. Quantos aqui querem viver coisas grandes com Deus? Quantos querem viver? Eu quero viver coisas grandes com Deus. Só isso? Quem? Levanta bem alto aí, para eu ver. Amém. Agora, o quanto você vai viver com Deus, o quão profundo você vai chegar em Deus, depende de você. Depende do seu comprometimento, depende da sua disciplina no processo. Sabe, essa geração que nós estamos vivendo, a questão do temor, do compromisso, ela está muito fragmentada, ela está muito debilitada, se tornou algo periférico, algo secundário. Nós vemos muitas pessoas entendendo a graça de maneira errada, abusando da graça. Eu tenho um errinho ali e outro aqui, não é nada. A graça de Deus me purifica de todo pecado. Pela graça de Deus eu sou perdoado. E sim, de fato, a graça de Deus é salvadora, é redentora. Mas o apóstolo Paulo é muito claro que ele fala, onde superabundou, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas, em função disso, nós vamos dar ocasião ao pecado, ele continua depois. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O apóstolo Paulo escreve isso lá em Romanos. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Romanos capítulo 5, versículo 20. Nós não podemos perder o temor. Existe graça, sim, para a salvação, mas existe também juízo. O mesmo Deus de graça é o Deus de juízo, é o Deus de justiça. Nós precisamos temer a esse Deus, nós precisamos de temor ao Senhor. É esse temor que mantém o nosso compromisso. É esse temor que te ajuda a se manter firme no dia da batalha. Lá em Josué, capítulo 3, versículo 5, diz: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifique-se. Santifique-se. Seja santo. Tim, seja santo. Tim, Deus está te chamando para ser santo. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Sede santos em toda a vossa maneira de viver, no seu modo de falar, no seu modo de pensar, no seu modo de agir. Eu quero te fazer esse convite hoje, eu quero te convidar a se colocar em pé, já caminhando para o final dessa mensagem. Eu quero fazer uma oração por você. É uma mensagem curta, uma mensagem direta, objetiva, mas é algo que vem do coração de Deus. Se você quer viver algo grande em Deus, você precisa de santidade. A palavra diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade, você precisa disso. A falta de santidade compromete o teu relacionamento com Deus. Sem santidade, não há como ser cheio de Deus. Se você quer ser cheio de Deus, você precisa de santidade.
Não tem como Deus encher. Não tem como Deus habitar ou coabitar junto com o pecado. Eu quero te fazer um convite nessa noite, de realmente fazer um compromisso. Aí onde você está mesmo, não vou te convidar a vir aqui na frente. Mas aí onde você está, eu quero que você curva a sua cabeça, que você comece a falar com Deus. E que você faça esse compromisso com Deus. De tomar atitude, uma atitude mesmo de convicção, de firmeza, de clareza, de posicionamento. Que você tome essa atitude de assumir um compromisso, de deixar tudo que te afasta de Deus, tudo que desagrada a Deus. É você e Deus agora. Eu quero que você fale com Ele aí. Curva a sua cabeça, se concentre com Ele. Esqueça a pessoa do seu lado, não tem ninguém te olhando agora, é somente Deus. Deus está olhando teu coração. Essa fase que você está vivendo, você tem noção do quão importante é essa fase que você está passando? Do impacto que as tuas decisões hoje geram no teu futuro. Você está escrevendo o futuro hoje. As decisões que você toma hoje escrevem o teu futuro. Não adianta apenas sonhar ou desejar um futuro bom ou algo bom para a sua vida se você não toma decisões corretas. Deus está te convidando hoje a tomar decisão no seu coração. Convicção, diga aí convicção. Senhor, gera em mim convicção. Deus, gera em mim essa convicção de Daniel, essa firmeza, essa postura, essa integridade, esse posicionamento de não se contaminar com o sistema, Deus. Talvez eu nem tenha percebido, Deus, o manjar do rei à minha volta. Talvez eu nem tenha percebido, Senhor, nas coisas que acontecem ao meu redor, o quanto a cultura está contaminada. Mas me dá discernimento. Ah, Pai, eu oro, Deus, por cada teen aqui agora, Deus, cada adolescente. Traz entendimento, Santo Espírito. Não é retórica, não é palavra humana, não é nada disso que convence. É o Teu Santo Espírito, é o Teu poder que toca e transforma. É somente o Senhor que pode tocar os corações e transformar. Toca, Espírito Santo, nós clamamos pela Tua presença. Tenha primazia nesse lugar, Jesus. Tu és o centro, Tu és o dono, esse culto é Teu, é para Ti, Senhor. Toca nessas vidas que são Tuas. O Senhor morreu naquela cruz, derramou o Seu sangue, ressuscitou ao terceiro dia. Cada um aqui é Teu. Então toca em cada um dos corações, Espírito Santo, e gera essa firmeza. É o Senhor quem gera isso. Gera essa convicção, gera essa postura, essa integridade, posicionamento contra o pecado, contra a imoralidade, contra a promiscuidade, contra a mentira, contra tudo aquilo que é da carne, tudo aquilo, Senhor, que não vem de Ti. Gera essa disciplina necessária, esse compromisso, Deus, é somente andando no Espírito, é somente pelo Teu Espírito que eles podem caminhar, Deus. Que eles possam caminhar comprometidos com a Tua palavra, comprometidos com os princípios, sem negociar princípios, Deus. E que eles possam desarmar o sobrenatural, Deus, assim como Daniel desarmou sonhos, assim como Daniel desarmou, Senhor, milagres, como Ananias, Misael e Azarias viveram milagres naquela fornalha, Deus. Isso só vem por meio, Deus, da busca pela Sua presença e uma vida em santidade. Não tem como viver o avivamento sem santidade, não tem como. Não tem como viver um avivamento, Senhor, sem a santificação, sem as vestes brancas. Que todos aqui, Deus, possam se vestir dessas vestes brancas e caminhar com essas vestes brancas, Senhor, convictos e comprometidos, Pai. Eu peço a Tua bênção, o Teu toque, Deus, sobre cada um, Pai. Abençoa cada um aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Repita comigo para você gravar bem aí. Convicção e compromisso. Guarda bem isso no teu coração e viva isso. Amém? Deus te abençoe.